boa noite, boa tarde, né? Muito obrigado aí pela presença de vocês. É a minha forma de agradecer o carinho e tudo que vocês fizeram por mim aí durante o ano todo. Não só por mim, mas por todo o projeto, pelos colegas, pelo Gabriel, pela Multiplique. Enfim, é a minha forma de desejar que vocês tenham também um ano espetacular, que 2022 possa superar as expectativas de vocês, que vocês consigam ter ainda mais resultado, para a gente encerrar 2021 aí com chave de ouro. Foi um ano de muitos desafios, mas eu acho que a gente foi bem sucedido no ano, a gente conseguiu chegar até aqui, a gente conseguiu construir esse espaço, a gente conseguiu engajar um grupo de pessoas que gostam desse tema, então isso para nós foi super importante. Eu queria, primeiramente, agradecer vocês e dizer que o ano que vem a gente ainda estará mais junto, né? A gente estará ainda mais junto, a gente fará mais coisas juntos. E o que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar, vocês contem comigo, não hesitem. Meu contato está aí, a minha premissa fundamental é ser uma pessoa acessível, disponível, e isso não vai mudar. Aconteça o que acontecer, eu quero cada vez mais estar mais próximo de vocês para poder tentar ajudá-los aí a trilhar esse caminho, que é uma jornada extremamente sedutora, uma jornada difícil, mas é possível. É essa a minha mensagem. É possível. É só querer, é só se dedicar, é só empenhar, é só fazer de tudo para que seja uma realidade na vida de vocês, que vai ser, acreditem em mim, vai ser. E uma forma de começar a tornar isso um pouco mais tangível, a tornar tudo isso mais possível, é utilizando um setup de price action que eu particularmente gosto muito. É um setup que o Brooks escreve no bar by bar. É um setup de tendência. Então é muito importante que para que o setup funcione, a gente tenha tendência clara e evidente. E o que é uma tendência clara e evidente? Como é que eu descubro, mesmo que eu não tenha assim um domínio muito pleno do price action, como é que eu descubro se o mercado está em uma tendência clara e evidente? Eu posso me valer de um indicador, e aí fica a dica, se eu fosse você, eu anotava. Um rastreador de tendência, a média móvel. Média móvel serve para várias coisas, mas uma das coisas mais importantes da média móvel é me indicar se existe uma tendência clara e evidente. Então, se eu olho para o gráfico, eu não sei exatamente o que está acontecendo. Eu não sei se naquele tempo gráfico existe tendência clara e evidente. Eu tenho, por alguma questão, por alguma deficiência técnica, ou não aprendi, não estudo o price action ainda, eu quero saber se o mercado está em tendência ou não. O que eu faço? Eu olho para a média móvel. Se as barras estiverem se mantendo predominantemente de um lado só da média, o mercado está em tendência clara e evidente, certo? Então, eu vou aproveitar para inaugurar a luzinha aqui e vou desenhar isso para vocês, para que fique claro o negócio aqui. Então, olha só, galera, isso é um gráfico de preço, como a gente está acostumado a ver, onde as barras verdes aqui demonstram alta e as barras vermelhas demonstram queda. Vou traçar para vocês aqui uma média móvel. Então, é isso que a gente tem que observar quando a gente estiver buscando um mercado em tendência clara e evidente. Média móvel, gráfico de preços acima da média móvel, quando a tendência for de alta. Ou, se no caso de uma tendência de baixa, média móvel e barras abaixo da média móvel, predominantemente, ou seja, muitas e muitas barras para um lado só da média, sem cruzar a média móvel. A barra não vem para o outro lado da média móvel, depois volta, depois vem de novo, depois volta. O mercado fica predominantemente para um lado só da média, mostrando o quê? Mostrando que a tendência é forte, mostrando que a tendência é evidente. Otávio, não estudo price action, não sei o que você está falando. Como é que eu sei se funciona este setup? É só você olhar para o gráfico e observar no gráfico se o preço está predominantemente para um lado só da média, seja acima da média ou eventualmente abaixo da média. Otávio, você pode desenhar uma situação de queda para eu entender? Claro que eu posso. Numa situação de queda, você vai ter um gráfico assim, onde você tem barras de queda, pequenas correções altistas, seguidas de mais queda. E nesse contexto, onde está a média móvel?
longe do preço. A média fica predominantemente longe do preço. O preço não cruza a média móvel. Então é isso. Numa tendência de alta, as barras estão sempre acima da média móvel. Numa tendência de baixa, as barras estão sempre abaixo da média móvel. Para o nosso setup funcionar, para a nossa estrutura funcionar com competência, o que é um setup? Vamos lá, deixa eu definir uma coisa muito importante também, quando eu digo para vocês que quero apresentar um setup. No Price Action, setup é uma somatória de algumas características com uma coisa chamada contexto. A gente não pode tirar as coisas de contexto. Então, isso que eu vou dizer para vocês vai funcionar esplendidamente se a gente tiver contexto para isso. Se a gente não tiver neste contexto que a gente está colocando aqui, grandes chances de não funcionar. E a gente precisa de contexto para funcionar. Então, a primeira premissa para que esse setup funcione, tendência clara e evidente. Tendência clara e evidente. Como é que eu vejo isso, Otávio? Olha para o gráfico de preço. Preço se mantendo predominantemente acima da média. Preço se mantendo predominantemente abaixo da média. Aqui numa tendência de alta. Aqui numa tendência de baixa. Tá bom? Esse é o contexto. Preciso olhar para o gráfico e observar barras acima da média. Barras predominantemente abaixo da média, se for tendência de baixa. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é se temos tendência. Ponto. Se não tiver tendência, parou o vídeo aqui. Não tem mais o que eu possa dizer sobre esse setup. Olhei, preço começou a cruzar a média, esquece, não vai funcionar. Beleza? Tendência. Preços acima da média. Preços abaixo da média. Mas eu preciso de uma tendência forte, clara, evidente. O que é que confere força e evidência para essa tendência que a gente acabou de desenhar? Eu preciso de pelo menos 20 barras. E eu vou trocar 20 barras por 2 horas. E é esse o trade-off que o mercado vai pedir para vocês. Paciência. Por que paciência? Porque eu preciso de 20 barras. Otávio, eu acabei de abrir o mercado, só tem 3. Funciona? Não, não funciona. Eu preciso de 20. Eu preciso de 2 horas. Eu preciso, então, talvez de pelo menos 24 barras. Porque 2 horas, no gráfico de 5 minutos, são 24 barras. Mas, se eu estiver operando o gráfico de 30 minutos, para que esse setup funcione no gráfico de 30 minutos, eu preciso de pelo menos 20 barras do 30 minutos. Eu preciso de pelo menos 20 barras do 15 minutos. Eu preciso de pelo menos 20 barras dos 60 minutos. Mas nos 5 minutos, que é o gráfico que a gente opera com mais frequência, eu vou trocar 20 barras por 2 horas, que seriam 24 barras, se mantendo predominantemente de um lado só da média. E aí tem um terceiro ponto extremamente relevante. Basta que ele fique 20 barras para um lado só da média? Ou 2 horas? Não. Além disso, ele precisa que nessas 20 barras ou 2 horas, que ele não toque a média. Que média é essa? Isso é uma média móvel exponencial de 20 períodos. Média móvel exponencial de 20 períodos. Gráfico de preço, média móvel exponencial, 20 períodos. Preço se mantendo predominantemente de um lado só da média, numa tendência altista, acima da média. Numa tendência baixista, abaixo da média. Então, tendência, preço para um lado só da média. Por mais de 20 barras. No caso, nos 5 minutos, a gente pode considerar 24, 2 horas.
mas ele não pode tocar a média durante esse período todo, produzindo uma coisa que a gente chama no price action de gap de média. O que é gap de média? É esse espaço aqui, ó, que fica entre o preço e a média. Vocês estão observando isso aqui, ó? É isso aqui, ó. Ó, o preço se aproxima da média, mas não toca na média. Fica um espaço aqui, que a gente chama de gap, gap de média. Gap de média. Tendência clara, preço acima da média, sem tocar a média, por pelo menos 20 barras, 2 horas nos 5 minutos, produzindo gap de média. Por que gap de média? Porque a minha correção não é suficiente para levar o preço até a média móvel. Esse é o contexto. Toda vez que isto estiver presente, nós podemos aplicar este setup. Então, neste contexto, eu preciso de um sinal. E da união do contexto mais sinal, eu tenho um setup. Isso é um setup no price action. Quando eu somo contexto com sinal. Então, quando eu digo que vou ensinar para vocês um setup, vou dar algumas características para que quando aconteça isso e tenha um sinal, você faça algo. Isso é um setup. Mais uma vez, para vocês terem isso claro e decorado, porque isso é smart money, é dinheiro fácil. Funciona em pelo menos 80% das vezes quando isso aqui está presente, quando eu tenho este contexto. Que contexto? Pelo menos 20 barras, se mantendo para um lado só da média, sem tocar a média por pelo menos 2 horas, por pelo menos 20 barras, por pelo menos 24 barras dos 5 minutos. Está entendida a questão do contexto? Otávio, encostou na barra 10, encostou na média na barra 3. Esquece o setup. O setup tem uma premissa fundamental. E a gente não pode violar o contexto. Porque se eu sair do contexto, não dá mais certo o negócio. Da forma como eu estou explicando para vocês, acontece com frequência? Sim. Que eu tenha visto rapidamente, eu consigo levantar umas 5 ou 6 datas no mês de dezembro agora, de 21, deste mês que se encerra hoje, que aconteceu isso exatamente do jeito que eu estou colocando aqui para vocês. Exatamente. Otávio, precisa que o preço nasça na barra 1 e vá até a barra 20 sem encontrar a média? Não, não precisa. Ele precisa, em algum momento, adquirir uma tendência forte, uma tendência latente, uma tendência fácil de se identificar, e a partir daquele momento, ele vai se manter 20 barras para cima da média, sem tocar a média por 2 horas nos 5 minutos. Então, pode ser que ele nasça, que o mercado abre, que o pregão comece, preço fique meio lateral, fique meio zoado. De repente, ele deixa de cruzar a média, se coloca numa situação predominantemente acima ou abaixo da média e se mantém por barras a partir dali. É a partir deste ponto que você começa a contar as 20 barras. É a partir deste ponto que você aguarda 2 horas para que você possa, então, agir caso aconteça alguma coisa. Tá entendido isso aí, galera? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Neste contexto, quando o contexto for este, extremamente adequado, da forma como a gente está colocando aqui, quando eu tiver 20 barras, pelo menos 2 horas do preço acima da média, sem tocar a média, produzindo gap de média móvel, em algum instante, a partir destas 20 barras ou destas 2 horas, vai acontecer um pullback que toca a média. Ou seja, em algum momento aqui vai acontecer isso aqui, ó. Ou seja, depois de 2 horas, o preço vem e ele toca a média móvel pela primeira vez. É o primeiro toque da média móvel que interessa. O primeiro, depois de 2 horas. A mesma coisa acontece aqui. A partir daqui vai surgir uma correção que deve tocar a média móvel. E aí, a primeira vez que isso acontecer,
A primeira vez que isso acontecer, o que é que nós vamos fazer? A primeira vez que isso acontecer, nós vamos. Se numa tendência de alta, nós vamos colocar uma ordem para comprar o fechamento desta barra aqui, ó. Uma ordem limitada para comprar. Se é uma tendência de alta, a gente vai comprar uma ordem limitada, o fechamento da barra que toca a média móvel, depois de 2 horas sem tocar, com mais de 20 barras em tendência clara e evidente, a gente compra o primeiro toque na média móvel. O primeiro. Se já tocou antes, também fica fora de contexto. O primeiro toque a gente vai comprar com uma ordem limitada. Ou seja, fechou a barra, eu ponho a ordem. Qual é a minha intenção? Que na formação da próxima barra aqui, eu seja preenchido e o preço avance. Numa tendência de queda, eu quero fazer o quê? Eu quero vender. Então, eu vou vender o quê? O primeiro toque na média móvel. Eu vou colocar uma ordem limitada. Quando a correção atingir a média, eu vou vender. Otávio, não me sinto confortável em operar com ordem limitada ainda. Não tem problema. Você espera que o preço toque na média, forme uma barra de reversão, e aí você compra com uma ordem stop acima da barra de reversão. Você espera que o preço toque na média, forme uma barra de baixo e venda um tique abaixo da barra de reversão. Este é o setup. Qual é o meu alvo? Eu vou comprar para quê? Esta compra com ordem limitada deve se comportar de que forma? Você vai comprar aqui, o teu alvo primário, que tem mais de 90% de assertividade nos estudos que eu fiz, está na projeção desta última barra que tocou na média para cima. Ou seja, você entrou aqui, você vai sair da sua primeira parcial na projeção da barra que tocou a média. Ou, se você for um pouco mais arrojado, 80%, você vai comprar com ordem limitada o toque da média e vai sair na máxima do swing. Na máxima. Isso aqui é um swing. É uma perna de alta. Você compra aqui para trazer o preço até aqui. Aqui. Na máxima, no maior fechamento antes do início do pullback. Aqui. Aqui ou aqui são pontos de alta probabilidade. Portanto, vão te dar o menor retorno. Por quê? Porque normalmente é curto, mas é efetivo. Então, você pode se programar para sair de pelo menos 80% da sua posição, ou aqui, ou na projeção da barra. A mesma coisa para a queda. Projeto a barra, que tocou a média, ou saio aonde? No menor swing, no menor fechamento do swing. Só que eu estou entrando num trade a favor da tendência, concorda? Por quê? Eu tenho tendência forte e eu estou comprando para a retomada do movimento. Então, Brooks diz que é ideal que eu saia de 80% da minha posição no maior fechamento do swing anterior, não é na máxima, hein? É no maior fechamento da barra. E deixe uma pequena parcela disso para um swing, ou seja, para um trade que possa carregar. Então, quando eu realizar esses 80%, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu stop para o meu break-even, ou seja, vou deixar no 0 a 0. E vou deixar 20% da minha posição para seguir a tendência. Para seguir a tendência. Até enquanto houver tendência forte e evidente. A mesma coisa aqui. Eu vou vender com ordem limitada, saio com 80% do meu lote, ou na projeção da barra que tocou a média, ou no menor fechamento do swing anterior, e deixo 20% para uma tendência.
e às vezes isso vai muito longe, muito longe, muito longe. Então é o primeiro toque na média que interessa depois de 2 horas de afastamento sem tocar, depois de 20 barras ou pelo menos 24 barras nos 5 minutos. É importante o seguinte, é importante a gente saber que depois que ele tocar uma primeira vez, ele tende a buscar esse toque mais vezes. Porém, a distância que ele irá se afastar da média a partir do segundo toque, ou a partir do primeiro, já que um próximo toque já seria um segundo toque, tende a diminuir. Ele tende a distanciar menos. Ele toca na média e consegue produzir, eventualmente, um novo rompimento deste topo, né, desta máxima, e levar esse preço um pouco mais adiante. Mas à medida que o tempo vai passando e ele vai tocando a média, ele está enfraquecendo a tendência, né? Esses pullbacks que tocam a média móvel já começam a mostrar um pouco de força dos vendedores, no caso de uma tendência de alta. Ela é muito forte quando o preço sequer toca a média, produz esse gap de média. À medida que o negócio anda e que os vendedores também conseguem mostrar um pouco de força, o preço começa a tocar a média. Mas ainda tem um pouco de resposta, a gente aproveita um pouco dessa força. Mas à medida que ele vai tocando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a distância que ele vai conseguindo se projetar a partir do toque da média diminui. E vai chegar um momento em que o preço vai conseguir fazer um fechamento acima da média móvel. E o gap que estava neste sentido vai passar a ficar neste sentido. Como assim, Otávio? Eu vou usar, agora que a gente já pegou a manha do negócio, a de alta só, tá bom? Não vou usar mais a de baixo. Vocês entenderam a questão do contexto e da barra de sinal e tal, né? Quer dizer, do sinal em um bom contexto. Contexto é o quê? Eu preciso da tendência clara e evidente. Não tentem fazer isso em dias essencialmente laterais. Ou seja, quais são esses dias essencialmente laterais? São os dias em que o preço não se mantém por muitas e muitas barras para um lado só da média móvel, tá bom? Então, ó, eu vou apagar esse gap de média aqui. E aí, vamos imaginar uma correção a partir dessa barra. Vai acontecer o seguinte, em algum momento a gente vai ter isso aqui, ó. Quando eu colocar uma barra que deixa um gap para baixo da média móvel e eu tenho uma barra de reversão fechando acima da abertura desta barra, eu posso comprar ou colocar uma ordem de compra stop acima da máxima desta barra para um reteste de novo do maior fechamento ou da máxima deste swing anterior. Mas isso aqui já aconteceu depois de alguns toques. Não é o foco desse nosso vídeo de hoje. O que eu quero mostrar para vocês, o 2HM de livro, é o primeiro toque na média depois de 20 barras sem tocar a média móvel. Depois que ele toca uma vez, toca duas, cruza a média, deixa um gap, põe uma barra, com gap de média, comprar acima e tal, é um assunto para um outro vídeo. Mas acontece porque, como a tendência é forte, o preço tende a retestar a média mais vezes. Então, ele faz a primeira, vai tentar a segunda, a terceira. Cada vez que ele toca, ele vai se distanciando menos, até que ele consegue um fechamento para o lado de lá da média. Quando ele conseguir e tiver uma barra que for acima da máxima anterior, você entra com uma ordem stop comprando acima da máxima desta barra que faz reversão deste movimento. Ou seja, você compra acima da H1 para um reteste lá em cima. Mas aí a gente grava um outro só para falar deste setup. Eu queria deixar para vocês de final de ano o HM. Esse para mim é muito top. Eu testei exaustivamente durante 2021 e se tendência forte, se 20 barras, se 2 horas sem sequer encostar na média móvel, a assertividade do setup é bizarra, 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 bizarra. Beleza? Vamos ver no gráfico isso aí, como é que funciona? Vamos operar esse troço para ver como é que é? Então, olha só, eu vou trocar a tela aqui
Vou colocar um gráfico para a gente ver isso acontecendo em alguns dos dias, para ver essa explicação lá no Profit, como é que a gente faz para isso funcionar, e eu já volto aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Gráfico de 5 minutos do dólar. Do dia 1º de dezembro desse ano. Olha isso. O dia começou aqui, certo? Deixa eu pegar o tal do Annotate. Observa a formação do setup que a gente falava. O dia começou aqui. Preço ficou consolidado. Por que o preço ficou consolidado, Otávio? Porque o preço ficou cruzando média móvel aqui, tá vendo? Então ficou consolidado. De repente, a partir da barra 53, olha o que acontece. Observem o que acontece a partir daqui. O mercado ganha uma tendência clara e evidente. Por quê? Porque a partir deste fechamento aqui, eu começo a ter barras que se comportam, que se mantêm, que permanecem acima da média móvel, sem sequer tocar a média. Quantas barras? Das 53 até a 73 são 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41 barras acima da média, sem sequer tocar a média. Pergunto, isso é tendência clara e evidente? Sim. É muito forte? Sim. Tenho 20 barras acima da média, com gap de média, sem sequer tocar a média? Então, o que eu faço? A partir de 20 barras, quando isso acontece de forma evidente, eu coloco uma ordem comprando o fechamento da barra que tocou a média móvel. Então, eu poderia colocar uma ordem um tique abaixo do fechamento dessa barra. E aí, o que eu ia fazer? Eu ia sair no maior fechamento do swing anterior e ia deixar uma parte para um swing. Poderia comprar limitado o toque da média abaixo da 93? Poderia. Poderia, inclusive, projetar a 93 ou mesmo a 94 e deixar um stop aqui? Poderia. E a partir do meu alvo, eu poderia trazer o meu stop para o meu break-even se eu comprasse com ordem limitada abaixo da 93 e deixar o preço caminhar até o final do dia. Nota que nós estamos falando do negócio que aconteceu às 5 horas da tarde. Tocou na média, eu compro. Posso comprar com ordem limitada abaixo da 93, porque eu percebi que provavelmente isso aqui já ia... Podia comprar acima da 93, podia comprar um tique abaixo do fechamento da 93, podia comprar o fechamento da 94, podia comprar qualquer coisa aqui abaixo do fechamento da 94. Muito tempo. Funciona mesmo às 5 da tarde. Dia 9. Deixa eu ouvir agora, rapidinho. Antes de fazer aqui. Olha isso aqui, dia 9. Consegue identificar para mim? Barra 13. Depois eu começo a ter barras que ficam acima da média sem sequer tocar a média. 13, olha o que aconteceu. Gap de média móvel. Por quê? As mínimas não tocam a média. 49 vem e toca a média. Eu boto uma ordem limitada, ou uma ordem stop, ou uma ordem abaixo, ou a média, enfim, qualquer coisa que eu queira fazer para comprar aqui. Tocou a média, eu vou comprar. Qual é o meu stop? Pode ser a projeção dessa barra, tá 50, pode ser qualquer coisa aqui abaixo. Pode ser essa barra, a 49. Posso comprar um tique abaixo da 49, deixando ela como
Stop. Projetando uma vez ela para cima. Vou sair aonde? Se eu comprei aqui, com maior probabilidade, eu vou sair no maior fechamento. Dá uns teco. Nesse caso aqui, se você comprou o toque da média, uns 7 pontos, 10 pontos, 7 pontos. Saiu de 80%, deixa o resto. E o resto teria rendido 26 no dólar, tá? Aconteceu mais vezes? Sim, aconteceu mais vezes. Outro dia, dia 14/12. Isso sim, olhando bem rápido, tá? Ó, 69. Daqui até aqui. E você consegue seguir. É o primeiro toque. Depois de 20 sem tocar. De pelo menos 2 horas de preço sem tocar a média móvel. Se não der para entrar com uma ordem limitada, entra a mercado. Se não der para comprar com ordem limitada, compra com ordem stop. O importante é, veio para a média, compra, objetivo, maior fechamento do swing anterior depois de muitas barras. E assim, deve ter muitas outras situações. Ó, olha isso que legal. Barra 6 veio abaixo da média, começa a produzir gap de média até a barra 24. Não são 20 barras exatamente, porque o fechamento veio aqui. Se você imaginar que o mercado abriu abaixo da média, mal conseguiu ir acima da média, mas, enfim, aqui já requer algum julgamento de price action, que não é o meu objetivo para esse nosso encontro. Eu quero algo que uma pessoa que não estude isso consiga identificar. Mas olha isso. Olha uma venda no toque da média. Quero algo mais objetivo. Acontece com muita frequência. Pelo menos uma vez por semana. Bom, esse aqui é o do dia 9, que a gente tinha visto. Aqui é legal, no dia 8. Mas ele se aproxima e não chega a tocar. Fica um ponto aqui de distância da média. Eu teria vendido? Sim. Um topo duplo próximo da média vindo de tendência de queda, eu teria vendido. Mas não é um setup. Aí já entra numa consideração tipo como a que o Jefferson fez. Eu tenho outras questões de price action que me ajudam a tomar a decisão. Mas aqui a gente está observando um setup que uma pessoa que não estuda necessariamente price action possa utilizar para fazer um determinado trade. Ó, 33 vai acima da média, começo a deixar a gap de média, encosto na 53 na média. São 20 barras, com gap de média. Poderia comprar o toque da média aqui com ordem limitada na 53, colocando uma vez a 53 como stop? Poderia, eu faria, Otávio. Eu faria esse trade aqui. Eu entraria comprando o toque da média, colocaria essa barra 53 como stop, alvo, maior fechamento do swing anterior. Poderia ser este aqui. Este é um que não deu certo. Consegue observar? 32 fechou abaixo, tive muita força na queda. Fiquei 20 barras abaixo da média móvel, sem tocar a média. Na 54 eu toquei a média. Poderia ter vendido aqui com ordem limitada. Qual seria meu objetivo natural desse trade? O menor fechamento do swing anterior. E ó, não foi. Esse aqui eu teria que escapar desse trade. Eu teria que ver que não foi, não deu certo. E depois que eu não tive continuidade a partir da minha venda e comecei a ter lateralidade em tendência, barra externa e tal, eu teria que ter saído do trade. Mas, enfim, é uma situação em que não dá certo. Para vocês verem que, como eu falei, funciona em 80%, 90% das vezes. Vai ter vez que não vai funcionar. Tem um outro ponto importante que pode ajudar vocês a tomar uma certa decisão. Quando essa correção que vai para a média for uma correção rasa, e aí eu preciso ensinar um outro conceito fundamental para vocês. O que é uma correção rasa? A partir de um determinado impulso, a correção que objetiva o toque na média ser uma correção que não ultrapasse 1/3 da amplitude do impulso.
1/3. Metade, 2/3. Esse setup fica ainda mais interessante quando você tem impulso, 20 barras de gap com a média, e a correção que traz o preço até o toque da média não é mais profunda, ou seja, não corrige mais do que 1/3 do impulso, ou seja, como está acontecendo aqui. Nesse caso, o setup fica ainda melhor. Mas vamos olhar para o básico primeiro. O básico é reconhecer tendência forte e evidente. 20 barras, pelo menos 2 horas sem encostar na média móvel. O primeiro toque da média, a gente entra a favor do movimento. Ó, aqui deu certo. Não chegou a encostar, ficou um tique da média. Na 82, mais uma comprinha aqui, ó, um fundo duplo. Uma comprinha, vai, como aqui não chegou a encostar, uma compra stop acima da 81, com uma barra igual a essa aqui, ou um tique abaixo do fechamento da 82, seria um bom trade objetivando esta máxima deste swing aqui, por conta dessa barra ter sido muito forte, ou até mesmo a projeção dessa barra aqui como alvo, que coincide com a máxima de um swing anterior, que é um magneto relevante e tal, beleza. Faz sentido. Para o preço. Se vocês procurarem no dólar, no índice, no ouro, no trigo, na soja, no Bitcoin, em qualquer lugar vocês vão encontrar. Olha isso aqui, 24. A gente vem e toca na 52. Eu compro aqui o toque da média. Qual é o meu objetivo? É a máxima, o maior fechamento do swing anterior. Alvo. Deu certo. Eu gosto muito desse setup. Eu acho um excepcional setup. Mesmo quando é muito forte assim, ó, barra 1, 2, 3, 4, tal, não sei o quê. Mesmo tendo esta força aqui, ó, da 50, 51, 52, 53, é forte essa correção. Mas olha o que veio antes, é muito mais forte. Eu teria vendido com ordem limitada o toque da média aqui, teria certamente colocado a 53 ou mesmo 54 como stop. E qual seria meu alvo? De novo, menor fechamento do swing. E teria deixado uma partezinha, sei lá, para testar a mínima do swing. Ou quando eu visse uma barra climática, como a 63, então eu sairia do trade. Mas já teria feito o meu troquinho. Então, galera, é isso que eu tinha preparado para a gente hoje. É um setup de boa probabilidade. É um setup que acontece muitas vezes. Deixa eu voltar a minha câmera aqui. Aí. Então é isso. É um setup que acontece muitas vezes. É um setup que tem um bom índice de assertividade. É um setup que, se em tendência você está operando a favor da tendência, o que é relevante, ou seja, é importante, é fundamental que a gente nunca opere contra a força. Mas, justamente, o que eu quis transmitir para vocês é uma forma objetiva de buscar um trade de boa probabilidade. Se alguém tiver o livro que ensina esse setup é este aqui. Então, eu não tirei da minha cabeça, está escrito aqui. Reading Price Chart Bar by Bar. Neste livro, na página 110 do Bar by Bar. Então, tá lá no Bar by Bar. Isso que eu apresentei para vocês foi tirado de lá. Todo o mérito e todos os direitos do Mr. Al Brooks. Foi ele que desenvolveu isso. Eu só traduzi e tentei equacionar de uma forma que ficasse aí fácil para vocês compreenderem. É isso. Esse é o setup. Tá no livro. Funciona assim. 2 horas. É só entrar. Beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez por todo o carinho aí, por tudo que vocês nos proporcionaram construir durante esse ano.
Espero que o ano que vem seja um ano, como falei no começo, ainda de mais desafios, mas de muito mais realizações para vocês. Aproveitem o setup. Queria muito que vocês testassem esse setup agora no simulador aí. Vocês conseguem fazer replay, conseguem voltar vários dias, conseguem estar operando e se perceberem, se notarem 20 barras com gap de média, 2 horas de preço sem sequer tocar a média, no dia que vocês estiverem operando aí, tentem fazer o trade a favor do movimento e depois me conta, me manda uma mensagem, põe no grupo, enfim, queria um retorno de vocês sobre o que vocês acharam do setup e se de fato vocês testaram, né? Testaram e comprovaram isso que nós estamos falando aí para vocês, tá bom? Um feliz ano novo para vocês, que o ano que vem seja um ano de muito sucesso aí para todos vocês, que Deus abençoe e ilumine a família de vocês e conte com a gente, nós estamos aqui.